Já pensou se pudesse pegar os valores que foram disponibilizados pelo CNJ para pagar os precatórios de 2022? Aqueles precatórios que estão lá atrás esperando, que não conseguiram receber em 2022? Já pensou se isso fosse possível? Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou a Marli. Se você não conhecia esse canal, seja muito bem-vindo. E os que conheciam, que estão aqui comigo sempre, sejam bem-vindos também. E eu trouxe o vídeo de hoje para conversar sobre as possibilidades, sobre como é que vai ficar os pagamentos dos precatórios neste ano. Com o novo posicionamento do CNJ no dia 28 de abril, na última sexta-feira, que ele veio trazendo a informação de que o valor disponibilizado para pagamento dos precatórios devidos para este ano, em 2023, será de 23 bilhões de reais e 200 milhões. É aproximadamente esse valor. Será repassado agora no mês de maio para os tribunais, para os TRFs, para que eles façam um repasse para os credores de direito. Mas aí me passou pela cabeça a seguinte pergunta: já pensou se existisse a possibilidade deles quitarem os precatórios de 2022? Porque os precatórios de 2022 somaram o valor total que não conseguiu receber lá em 2022, somou 22 bilhões. E como foi disponibilizado para este ano 23 bilhões e 200 milhões de reais, eu pensei, nossa, daria para quitar todos os de 2022. Mas infelizmente não é assim que as coisas funcionam, né? Por quê? Porque o CNJ também no início do ano já afirmou que terão que receber primeiro os prioritários. Os prioritários primeiro de 2022, que não receberam nada em 2022. Na sequência, os prioritários de 2023 até o teto de 180 salários mínimos. Aí, em terceira ordem, vão receber os precatórios alimentares que não receberam nada em 2022 até o teto de 180 salários mínimos. E depois, sabe aqueles precatórios que conseguiram receber um pouco ano passado e que conseguiram receber parcialmente até o teto de 180 salários mínimos? Esses serão a quarta ordem no pagamento dos precatórios em 2023. Então, conforme o dinheiro for dando, eles vão alcançando, avançando nas ordens de pagamento. E em quinto lugar, ficará os precatórios comuns para recebimento. Aí o doutor Gonçalo falou assim: uai, e os precatórios prioritários que passarem de 180 salários mínimos? Eles vão ficar sem receber? Como é que vai ficar essa questão aí? Gente, essa questão vai ficar da seguinte forma: os precatórios que receberam o ano passado até 180 salários mínimos e eram caracterizados como prioritários. O que é um precatório prioritário? Aquele precatório que o credor tem mais de 60 anos de idade, tem alguma doença grave ou tem alguma deficiência. Então, esses credores, eles receberam, vamos supor, no ano passado até 180 salários mínimos. O precatório dele perdeu a característica de prioritário. Então, se ele estava na fila até o 420, por exemplo, ele recebeu, ele criou um braço, como diz o doutor Gonçalo, criou um braço, ele recebeu como prioritário e manteve a ordem cronológica dele lá na fila dele, certo? Então, se ele era o 400 alimentar, ele vai continuar sendo 400 alimentar, porque o fato de ter perdido a característica de prioritário não faz com que ele perca a característica dele de alimentar, porque o precatório alimentar é aquele oriundo de alguma questão alimentícia mesmo, que você tinha aquela questão para se manter o seu sustento, como por exemplo salários, pensões, aposentadoria, auxílios, né? Auxílios doença, auxílio de algum tipo destes de auxílios. Então, esses precatórios não perdem a característica de alimentar, mas os prioritários, infelizmente, eles perdem a característica de prioritários, uma vez que eles já receberam na forma prioritária. Eles não podem receber duas vezes na forma prioritária. E é muito triste isso. Infelizmente, é assim que funciona. É constitucional esse procedimento. E é assim. Então, infelizmente, aqueles prioritários que perderam a característica de prioritário, se ele for alimentar, ele vai voltar para a ordem cronológica de alimentar, ele vai estar numa fila especial, como sendo
alimentar e, se ele for comum, vai voltar para a fila do comum. É por isso que a Constituição Federal diz essa ordem cronológica, ou seja, primeiro os prioritários até 180, depois os alimentares até 180 e, na sequência, os alimentares que ultrapassarem o teto de 180 salários mínimos. E por conta disso, se aquele precatório o seu que você recebeu o ano passado, em 2022, até 180, ele vai estar esse ano na quarta ordem, né? Porque primeiro vai ser os prioritários de 2022 até 180, depois os prioritários de 2023 até os 180, na sequência, os alimentares de 2022 que não receberam nada e depois os alimentares de 2022 que no ano passado receberam 180 salários mínimos. Então eles vão conseguir receber o remanescente. Doutora, será que eu vou conseguir receber o valor integral? Eu acredito que não, tá, gente? Quem conseguir receber, tem alguns tribunais, eu até comentei no vídeo anterior, que tem alguns tribunais que existem grandes possibilidades de fazer a quitação dos seus precatórios alimentares quase que de forma integral. O exemplo que eu usei foi o TRF1 e o TRF2, porque no ano de 2022 eles conseguiram quitar, ainda que parcialmente, todos os precatórios prioritários e alguns alimentares. No caso do TRF2, quitaram até alguns dos precatórios comuns. Então, eles estão bem adiantados em relação aos tribunais, ao TRF 3, 4 e 5. Então, tem essa diferença também entre os tribunais. Além do valor menor repassado, tem esses fatores a serem analisados também. Se vocês querem um vídeo para cada tribunal, deixa aqui nos comentários que eu faço um vídeo tratando das possibilidades de cada tribunal. Porque, como eu expliquei anteriormente, o TRF1 e 2 estão bem adiantados nos pagamentos. Eles conseguiram efetuar pagamento de muitos precatórios no ano passado, em comparação ao TRF 3, 4 e 5, que infelizmente muitos deles deixaram aí muitos precatórios para trás. O TRF4, a título de exemplo, não conseguiu quitar nem metade dos precatórios que ele tinha devido para 2022. Então, esse ano ele tem mais de 51% dos precatórios que ele deveria ter pago em 2022, ele tem para pagar neste ano. E aí, mais um montante de 2023 que tem que ser pago, infelizmente, né, as possibilidades para o TRF4 são bem complicadas. O TRF3 também não está muito diferente, ele não conseguiu quitar todos os seus precatórios, pagou um pouco mais do que o TRF4, mas ainda não conseguiu quitar todos na integralidade. O TRF5, que não foi um TRF muito transparente no ano passado, ele não especificou aí quantos precatórios ele pagou, ele só falou o valor total que foi disponibilizado para ele, mas não falou quantos que tinha para pagar, como é que ficou a ordem de pagamento, ele não disponibilizou no seu site essas informações, então a gente ficou meio na escura aí no TRF5. Mas era isso, gente. Se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários que eu vou tentar fazer aí um vídeo de cada tribunal para deixar vocês muito bem informados. E assim que sair qualquer novidade, eu já trago aqui rapidinho para vocês, assim como eu fiz no vídeo da data, né, que foi disponibilizado no dia 28, que no dia 29 eu já gravei o vídeo. E eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês ainda não são inscritos neste canal, por favor, tá esperando o que para se inscrever? Aqui tem um monte de informações sobre os direitos de vocês e eu tento tirar a dúvida de vocês o máximo que eu posso. Então ative as notificações para não perder nenhuma novidade. Se gostou do vídeo, deixa o like e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau!